Olá, boa tarde. Boa tarde para quem está entrando. Olá, boa tarde. Para quem está assistindo no replay, eu sou a Shirley Morata e eu faço periscopes quase todos os dias e gosto de fazer periscopes para levar motivação, para levar inspiração para as pessoas, positivismo, né? Então, para vocês me adicionarem, vocês podem clicar neste bonequinho que está aqui. Seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Então, vocês, para me adicionarem, vocês podem clicar, né, nesse bonequinho e vocês também podem compartilhar a transmissão, né, arrastando a tela para cima, para baixo, podem arrastar a tela para as laterais e aí vocês vão partilhar, né, essa transmissão com as pessoas, né, com seus contatos. Vocês também podem bater na tela, né, bater no meu rosto, bater na minha boca e vão subir coraçõezinhos, né? E à medida que os corações sobem, eles vão subir com a cor de vocês, né? A cor que vocês possuem aí. E vocês podem também escrever algum comentário, né? E vocês podem me fazer perguntas se quiserem, né? Então, que bom que vocês estão já compartilhando, eu tô vendo aqui, né, que vocês estão entrando. Bom, eu tenho um canal no meu YouTube, né, que se chama Shirley Morata, e lá eu coloco os meus periscopes, e vocês podem me adicionar lá. Boa tarde. E vocês podem me adicionar e passar a ver os meus periscopes, né, que sempre eu tento levar o positivismo, né, a motivação para as pessoas. E eu tenho também, né, um Twitter, @ShirleyMorata2, e lá também eu compartilho os periscopes que eu faço e compartilho também os periscopes que eu gosto, né, que eu curto. Então, eu falo aqui de Itu, da cidade de Itu, interior de São Paulo. E você? Você tá falando da onde? Você que entrou agora, Robson? Da onde você é? Olá, seja bem-vindo, que legal que tá compartilhando, né? E oi, tudo bem? Então, vocês que estão entrando aí, de onde vocês são? Do Rio de Janeiro, que legal, cidade maravilhosa, né? Chegando o carnaval agora, né? O Rio super famoso pelo seu carnaval. Então é o seguinte, gente, eu tô falando hoje, né, aqui com vocês, não tá entrando? Vocês que, se tiver travando, vocês podem sair e entrar novamente, né? Isso, você é minha prima, você é a Patrícia. Hoje eu consegui ver, Patrícia. Um beijo pra você. Ontem eu não consegui mandar um beijo pros primos. Que legal que você tá aqui hoje também comigo, né? Estou fazendo o Periscope um pouco mais cedo. Um beijo, tá? E eu quero mandar um beijo também pra Paulinha, que ontem ela me encheu de corações. Eu consegui meu objetivo de 50 mil corações. Já passou 51 mil corações. Itu, cidade das coisas grandes, exatamente. Só eu que sou pequena aqui. Robson, eu sou uma pessoa baixinha. Mas a cidade realmente é conhecida pela cidade dos exageros. Que legal. Bom, mas para vocês que estão entrando, né? Hoje meu objetivo de falar aqui é falar com vocês sobre auto-perdão, né? E eu pus a frase, né? Que o auto-perdão é a gente viver bem com a gente mesmo, né? Viver bem consigo mesmo. E o auto-perdão é uma coisa um pouco difícil, né, da gente conseguir fazer. Às vezes é mais fácil perdoar outro ser humano do que a gente se perdoar. Mas eu estou respondendo a pergunta, né, que foi feita pela Maria Helena, num grupo que eu faço parte, que é Práticas de Gratidão, que inclusive vocês podem me adicionar no Facebook, Práticas de Gratidão com letra maiúscula. E esse grupo ele vai sofrer uma alteração de nome. A partir do fim de semana vai se chamar Somos Paz. Paz de prosperidade, paz de amor e paz de ser zen. E vai modificar esse nome justamente porque a gente faz várias práticas. O nome do grupo está atualmente Práticas de Gratidão, mas nós estamos trabalhando práticas de perdão. E como a gente quer trabalhar várias virtudes humanas, né, modificando o nome vai ficar muito melhor, né? E é um grupo muito legal. E hoje a Maria Helena estava falando da dificuldade do auto-perdão. Então é sobre isso que eu quero falar, porque eu fiz alguns periscopes, inclusive eles estão no YouTube, vocês podem assistir depois, porque eu falei, né, sobre a dificuldade de perdoar, eu falei sobre como nos machuca quando a gente não perdoa, eu falei já também sobre as correntes que nos
deixam presas, né, essas falsas correntes, né, quando a gente não perdoa. E ontem eu fiz um periscope falando sobre vitimismo, né, sobre a responsabilidade que a gente tem sobre a nossa vida. E aí a Maria Helena falou da dificuldade da gente se perdoar, quando a gente percebe que temos o controle da nossa vida e que a vida não está da maneira que a gente quer, a dificuldade que a gente tem de perdoar. Então eu quero falar sobre este auto-perdão. Então, em primeiro lugar, falando sobre auto-perdão, eu queria dizer que existe uma diferença entre o auto-perdão e a autocondescência. A autocondescência é quando a gente tem piedade pela gente, e é aquela questão do vitimismo, porque a gente acaba achando, né, que a gente está sofrendo e que a gente tem que sofrer mesmo. Então a gente fica com aquela piedade da gente, e isso é uma coisa que também não vai adiantar nada. A gente ficar nesse vitimismo. É assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Aquela síndrome da Gabriela. Então a gente não tem que ter autocondescência, que é essa piedade. Nós temos que ter o auto-perdão, que é diferente. É a gente se perdoar e tomar as rédeas da vida nas nossas mãos. Porque quando a gente se perdoa, a gente realmente libera um fluxo energético e a gente começa a modificar a nossa vida. Então, falando de auto-perdão, a gente tem que assumir quem verdadeiramente a gente é, sem julgamento. E esta é a grande dificuldade, porque a gente se julga demais. Então, eu gostaria de dizer, existem pessoas, né, que falam assim que numa escala evolutiva, nós somos ainda crianças. Então, seria como uma criança de 7 anos frequentando uma universidade. Ela vai cometer erros, mas ela é uma criança na escala evolutiva. Porém, eu não quero falar sobre isso, porque para você achar que você é uma criança na escala evolutiva, você tem que compartilhar da minha religião, que é acreditar em encarnações. E acreditar que eu sou uma criança ainda e que eu vou evoluir. Porém, há pessoas que não acreditam, e eu quero falar com essas pessoas porque o auto-perdão tem que acontecer sempre, independente de você acreditar em reencarnação e nessa escala evolutiva de uma eternidade para a gente crescer, né, espiritualmente e em desenvolvimento. Mas vamos falar dessa vida, né, dessa vida que a gente vive agora. Então, para aquelas pessoas que de repente elas não acreditam que vai continuar, porque às vezes elas também estão vivendo um momento que elas não estão gostando, porque estão criando a vida delas, né? E estão insatisfeitas. Então, vamos falar de um outro aspecto do auto-perdão, que é assumir quem verdadeiramente somos sem julgar. Primeiro que eu queria dizer que nós pertencemos à raça humana, porém somos indivíduos únicos. Só existe uma Shirley Pereira Murata, que sou eu. Acho que outra também, a outra ninguém iria aguentar duas, né? Mas eu sou única quanto a ser humano. Não existe ninguém igual a mim. E eu sou um conjunto de uma herança genética, de uma união, né, de duas pessoas, que foram os meus pais. Então, dentro do meu DNA, eu carrego essa herança genética. E mesmo carregando a herança genética dos meus pais e dos antepassados deles, tudo isso está em mim, não significa que a minha irmã ela seja um indivíduo igual a mim. Porque a proporção da herança genética também é pessoal. O que eu peguei em proporção do meu pai ou da minha mãe é uma coisa única e me faz um ser diferente da minha mãe. Eu tenho filhos gêmeos, né? Eles são gêmeos univitelinos. Porém, eles são duas pessoas diferentes. Eles são indivíduos únicos. E eu gosto muito de falar isso porque as pessoas falam, nossa, mas eles são muito parecidos fisicamente. São, mas são únicos. Cada um com as suas coisas boas, com as suas coisas ruins, como qualquer outro ser humano. Então, falando desse desenvolvimento, vamos clicando aí coraçãozinho só para eu ver se vocês estão me seguindo, se estão conseguindo me entender. Isso, cliquem aí no coraçãozinho. Então, falando sobre esse indivíduo único que somos, nessa proporção genética, dessa herança que a gente pegou, nós somos pessoas que pegamos proporções diferentes, porém a gente tem uma cota de participação única, né? Que é a minha própria personalidade, a minha própria parte física. E eu tenho que me aceitar como eu sou, né? Com os meus defeitos, com as minhas qualidades. Mas eu
me aceitar não significa que eu vou ficar estagnada na vida, porque eu quero melhorar, eu quero ser um ser humano melhor. Então eu pego essa responsabilidade para mim, no meu desenvolvimento pessoal. E assumir quem eu sou, não me julgar, porém sempre caminhando um passinho de cada dia para uma evolução pessoal, né? É isso que a gente quer. Então, vamos falar um pouquinho de autoconsciência. Eu tenho consciência de quem eu sou. Eu tenho consciência do que eu necessito. Porque fisicamente eu necessito de um tanto de comida por dia. Eu já até comentei que eu sou baixinha. Eu necessito de menos comida, de repente, do que um atleta, porque ele vai gastar mais energia do que eu. Então eu não posso comparar eu fisicamente com um atleta. Porque eu vou comer, consumir menos, porque se eu consumir a mesma quantidade de um atleta, eu vou engordar. Então, da mesma forma que eu sou um indivíduo diferente dos outros, na minha parte física, eu também sou um indivíduo diferente na minha personalidade, na minha parte espiritual. Então, eu tenho que perceber o que eu necessito para a minha vida. E eu preciso na minha vida, né? Eu tenho comando. Eu vejo o que eu quero, o que eu não quero. Porém, o ser humano, com essa ideia maluca de se comparar a outros seres humanos, ele às vezes quer viver uma vida que não é a dele. Então, vamos lá falar um pouquinho de uma pessoa que eu admirei muito, que foi Nelson Mandela. Se eu me comparar com Nelson Mandela, eu sou muito ruim. Eu não sou nada boa. Porque ele foi extremamente altruísta, ele se tornou presidente da África e ele modificou condutas. Então, me comparar com ele, eu sou muito ruim. Porém, eu também não posso, por outro lado, me comparar a um serial killer, um estuprador, uma pessoa que estupra crianças, porque aí também vou achar que eu sou uma santa. Então, nem santa e nem uma pessoa totalmente horrível, né? Eu sou a Shirley Morata. Eu não preciso me comparar com as outras pessoas. Eu preciso me comparar com o que eu fui ontem e querer ser melhor a cada dia e não me comparar com os outros. Mas o ser humano, nessa de se comparar, ele acaba vestindo máscaras. E aí ele acaba colocando máscaras de quem ele não é. Ele acaba sendo uma pessoa que na verdade ele não é, porque ele quer fingir ser outra pessoa. E aí tem um peso muito grande. E aí que vem a culpa quando as coisas não dão certo. Porque você vive, na verdade, uma mentira. E aí cai um peso. E aí que vem o auto-perdão. De você saber que você é uma consciência. E a partir do momento que você toma consciência disso, você já está um passinho adiante na evolução. E aí você toma a rédea da sua vida. Então você tem que se perdoar, porque você não tinha esse conhecimento antes. Agora você tem, porque você já está numa escala um pouquinho melhor, a partir do momento que você acordou para esse fato. Então, voltando à questão das máscaras, né? Existem pessoas que elas falam, eu quero arranjar um namorado, quero arranjar um novo relacionamento. Então ela pega, ela finge ser o que ela não é. Então, na verdade, assim como fisicamente eu sou diferente de um atleta, na minha moral, nos meus costumes, nas minhas crenças, em tudo que eu aprendi e parte da minha herança genética, a forma como eu fui educada, eu tenho as minhas verdades, que pode diferir das suas verdades. Mas se eu tentar viver uma verdade que não é minha, eu estou vivendo uma falsa Shirley. Então eu posso, por exemplo, falar: eu vou fingir que eu sou uma pessoa liberal. E aí eu me finjo de liberal. Eu não ligo, né? Na hora de conseguir um relacionamento novo. Eu não ligo se você fala pro namoradinho, se você sair com seus amigos, eu não ligo se você tiver outras pessoas. Eu sou liberal. Só que na verdade você tá pondo uma máscara porque você não é, na verdade, liberal. Você é uma pessoa extremamente moralista. E aí você vai ter uma vida de mentira. Porque você não está sendo você mesmo. E aí você viver essa mentira se torna uma coisa horrível. E aí que a vida começa a não dar certo. Porque você manda uma mensagem que não é verdadeira para você mesmo. E o oposto também, né? Uma pessoa que também ela se diz eu sou totalmente moralista, eu não concordo com nada disso, mas dentro dela ela tem uma vontade enorme de ser uma pessoa extremamente liberal e de sair sozinha e de viajar, se for um homem de fazer alguma coisa sozinho e fica se fingindo de moral, ele também vai viver uma mentira.
Então é importante que a gente não julgue ninguém e que a gente não julgue o que a gente é, sem julgamento. A gente tem que ser o que verdadeiramente nós somos e viver essa realidade. Porque senão a gente vai acabar destruindo a nossa vida no sentido de viver mentiras. Você diz sim quando você quer dizer não. Você diz não quando você quer dizer sim. E aí você fica infeliz. E aí você adoece. E de repente você fala, por que eu tô doente? Eu como bem, eu faço esportes. Você tá doente por causa da mentira que você vive. E isso é muito complicado, né? Então vamos tomar consciência de tudo isso e descobrir quem sou eu verdadeiramente. O que realmente me faz feliz? O que realmente eu quero? Eu estou trabalhando onde eu quero? Eu estou vivendo a minha vida da maneira que eu quero? E aí eu tenho que me perdoar. Se eu chego à conclusão, não, estou fazendo tudo errado, se perdoa. Se perdoa, para de exigir tanto assim de você e toma as rédeas. Agora eu vou viver sem máscaras. Eu vou ser eu mesma. E só uma coisa, em questão disso, né? Por que será que a gente não vive o que a gente realmente é? Porque a gente tem medo. Medo de não ser amado. Ai, se eu for eu mesma, se eu mostrar a minha sombra, vão me odiar. Inclusive um beijo no coração da Kel, que hoje exatamente, né, no nosso grupo ela fez um depoimento e não teve vergonha de dizer a sombra que ela é. Eu também tenho a minha sombra. Então ela sumiu diante de todo mundo e eu a amo por isso. E todo mundo ama ela ainda mais, mesmo assumindo a sombra. Porque somos sombra e luz. Não é você só fala assim, meu Deus, minha sombra é horrível. Todo mundo tem sombra, todo mundo tem luz. E se você nega a sua sombra, você não transforma, porque a sombra é a ausência de luz. Então você só vai conseguir colocar luz na sua sombra à medida que você aceitar que você tem essa sombra. Porque se você esconder a sua sombra embaixo do tapete, você nunca vai botar luz nela e ela vai continuar sendo sombra. Então, a sombra existe, mas também existe a luz. E a luz vai iluminar a sua sombra. E aí você é verdadeiramente você. Aí a gente tem esse medo, né? Do amor. Ai, meu Deus, eu vou mostrar minha sombra e não vão me amar, né? Eu também digo e confesso. Eu também tenho medo de confessar as minhas sombras. Porque confessando as minhas sombras, eu tô nua diante das pessoas. E aí? Como que vai ser? Será que eu vou ser amada? Né? Batam coraçõezinhos aí para dizer sim, mesmo se você disser as suas sombras, a gente vai te amar. Isso mesmo, bate aí. Porque, gente, será que adianta a gente ter um falso amor? Adianta de repente a pessoa que está do nosso lado amar uma máscara? Porque dentro você sabe o que você é. Ah, eu dou uma de liberal, mas eu tô sofrendo. Eu não sou liberal. Então, na verdade, eu tenho que ser o que eu sou verdadeiramente. E dane-se se a pessoa não me amar como eu sou. Eu tenho que me amar, eu tenho que me respeitar. E é o que eu pus a frase: o auto-perdão é viver bem consigo mesmo. E se você estiver bem com você mesmo, pode ter certeza que os outros estarão bem com você e vão te amar verdadeiramente e não vão amar uma máscara, né? É só para dizer para vocês, o feedback de amor que você recebe, se você estiver sendo desonesto com você mesmo, você não está sendo amado. Esse amor que a pessoa está dedicando é para uma coisa que não é você, né? E uma coisa que eu queria só dizer para completar, muito obrigada, viu? Só uma coisa que eu queria dizer para completar. Nós temos que ser nós mesmos, mas a gente vive em conjunto, num universo, um universo de harmonia, onde as coisas têm que ter uma harmonia. Então tem a questão da ética. Eu posso ser eu mesma. Eu tenho o direito de fazer todas as coisas que eu quiser, desde que eu não interfira no meu e avance os meus limites. A partir do momento que eu avançar os meus limites, eu vou estar infringindo uma lei universal. Então eu tenho que ter a ética
de viver a minha verdade. E a ética, ela é interpessoal e ela é intrapessoal. Porque eu não posso nem interferir no limite do outro e tampouco eu posso permitir que o outro interfira no meu limite. Isso é ético. Eu não interfiro no outro e não deixo que o outro interfira no meu limite, né? Então é isso que eu queria falar para vocês. Alguém colocou algum comentário sobre a acupuntura? Se você puder repetir, você estava dizendo de acupuntura com agulhas, alguma coisa? Obrigada, Tiesa. Tiesa é uma pessoa maravilhosa, trabalha com florais, as flores, né? Você conseguiu me prender, que legal, que legal. Fico muito feliz. E pode me adicionar, né, no YouTube, Shirley Morata, e vocês vão poder ver outros periscopes que eu faço. Inclusive tem um que vai ficar um periscope até às 9 horas, né, da noite, que foi sobre vitimismo, né, as pessoas que põem a culpa da vida nos outros, né. Qual é o nome da acupuntura sem agulhas? Ah, é o EFT. Quem trabalha com EFT é uma pessoa, né, tem várias pessoas, né, que trabalham. Eu conheço uma pessoa muito, né, talentosa, que é a Betinha, né, de Fortaleza. Ela trabalha, eu já apliquei essa técnica em mim, é uma acupuntura sem agulhas, né, o EFT, e a gente bate em alguns pontos, né, do nosso corpo, e a gente vai repetindo algumas coisas que a gente quer utilizar, né, uma técnica, né, até para a gente conseguir se perdoar com a ajuda de alguém. Existe também, né, como eu falei, a Tiesa trabalha com florais que fazem com que a gente fique um pouco mais zen, né, como vai ser o nome do nosso grupo, faz com que a gente realmente fique mais relaxado. E existem várias técnicas, né, até uma técnica religiosa, né, de Jesus, de dizer que a gente tem que perdoar 7 vezes 70, né, e o número 7, ele é infinito. Então a gente sabe que a gente tem um infinito de chances aí para se perdoar, né? Equilibrados, isso mesmo, Tiesa. Os florais eles nos equilibram, né? E é bom porque é uma coisa natural, não é uma coisa de remédio, né? Que vai interferir em nada. Ele apenas nos coloca nos nossos equilíbrios, né? E é isso, gente, que eu queria passar de mensagem. Vou colocar também esse periscope no YouTube amanhã. Eu vou deixar essas 24 horas, porque eu gosto de deixar as 24 horas, porque quem assiste pode clicar nos corações. E agora que eu consegui minha meta de 50 mil corações, rumo aos 100 mil. Então vão batendo aí corações para mim, porque eu vou conseguir. Que legal que você gostou, né? Muito legal. A Lindes está aqui, ela entrou agora. Lindes, eu estou encerrando. Pode ver no replay, compartilha. Você compartilhou, acho que você já estava me assistindo. Um beijo para os meus primos maravilhosos, né? Que a gente também conversou ontem, que eu falei que às vezes não consigo ver quem é que entrou. Quero mandar um beijo no coração da Kel, que a Kel é essa pessoa maravilhosa que formou esse grupo Práticas de Gratidão, letras maiúsculas. Vocês podem mandar convite, que a gente vai adicionar vocês com todo prazer. E dentro de um grupo a gente consegue realmente praticar, né? São 21 dias de prática, não conseguimos em 21, que sejam 42 e que a gente multiplica para 84. O importante é a gente estar um dia, né? Cada passinho, cada dia. Um beijo, né, no coração de vocês. Shirley Morata no YouTube, @ShirleyMorata2 no Twitter e Práticas de Gratidão com letra maiúscula, que é o grupo do Face. Um beijo, que legal, que legal. Vamos nos auto-perdoar, porque a gente vai realmente se amar cada vez mais. Um beijo. Vou inverter aqui a câmera. Vou dar uma subidinha aqui na câmera, pra vocês darem uma olhada nos meus vasinhos lindos, enquanto eu desligo aqui, tá? Fiquem na paz e vamos nos auto-perdoar.